O homem atravessou 3 milênios mais destruindo do que conservando o planeta. E este rastro de destruição fica evidente quando vemos o estado dos nossos rios, mares, matas. Hoje muitos encontram-se destruídos e sem possibilidades de recuperação. E aí, vó? A senhora disse que ia nos contar como eram as coisas na época da sua tataravó, a Kimi. É, vó, eu tô super curioso. Ah, sim, meus filhos, bem, mas é uma história muito triste. Mas só assim vamos entender como chegamos à situação atual. Lixo por todos os lados, grandes parte dos animais extintos e quase sem recursos naturais. É estranho imaginar que era diferente. Pra quem nasceu na Terra assim, praticamente destruída. Eu sei, meu filho, por isso vamos ver como eram as coisas no século 21, há 250 anos atrás. Meu filho, me ajuda aqui que tá pesadíssimo isso aqui. Eu não devia, mas eu vou ajudar. Como assim não devia? Poxa, mãe, quantas vezes eu já te disse pra usar embalagens retornáveis em vez dessas de plástico aqui? Mas meu filho, aqui no supermercado, se nos negamos a colocar as compras nas sacolas plásticas que eles nos dão, temos que dar 1000 explicações à balconista. Porque ela, além de insistir, parece não entender o motivo pelo qual estamos nos negando a sair com todas essas sacolinhas aqui, meu filho. Mãe, mas isso não é desculpa. Porque se você levasse sacolas retornáveis, elas não teriam o que dizer, tá legal? E eu não falo isso à toa, mãe. E sim porque o uso de embalagens descartáveis, especialmente dessas de plástico, tem contribuído em grande parte para destruir os nossos mares, os nossos rios, as nossas matas. E hoje muitos se encontram destruídos e sem possibilidade de recuperação. Imagina daqui a alguns anos como tudo isso vai ficar se continuar usando essa sacola aqui. E os plásticos demoram centenas de anos para serem decompostos. Além disso, enfeiam o meio ambiente e causam diversos prejuízos, especialmente aos animais. E foi o que aconteceu, como vocês podem ver. Poxa, meu filho, eu não sabia de tudo isso. Eu vou começar a usar sacolas retornáveis, eu juro. Acho bom, né, mãe? Oi, dona Lourdes. Oi, querido. E aí, E parceiro? aí, cara? Ué, gente, mas pra que esse monte de sacola? Ai, você também. Eu tava falando a mesma coisa pra minha mãe. É, tia, a senhora sabia que a primeira vítima dos plásticos que se depositam nos oceanos é a vida animal? Calcula-se que centenas de espécies, principalmente pássaros e mamíferos marinhos, engolem resíduos plásticos ou levam para os seus filhotes, julgando se tratar de alimento. Imagina a senhora trazendo plástico pra gente comer, que legal, né? Ai, meu filho, que horror! Ô tia, na real, a gente sabe que não é por mal, mas a senhora acredita que em diversas regiões é comum achar tartarugas, leões marinhos e focas mortos por asfixia ou com lesões internas provocadas pela ingestão de plástico? Ó, dá uma olhada só. Nesta época, eles já sabiam que precisavam fazer alguma coisa urgente para que o nosso planeta não virasse uma montanha de lixo. E o pior, deixar essa herança para os netos. Mas infelizmente não deu certo. É, se fosse só para os netos, não era nada. Pensando que tem resíduos como o plástico que demoram 400 anos para se decompor, esse lixo atravessou várias gerações e vai continuar atravessando. Que herança. É complicado, mas vamos continuar a história. Mas vocês não podem dizer que eu sou culpada por todo o plástico do mundo.
Claro que não, né, mãe? Mas pensa que além das sacolas, o plástico do tipo PVC, empregado em canos, brinquedos e numa infinidade de utilidades domésticas, pode conter compostos de estanho, que são altamente tóxicos para moluscos e peixes. Sem contar o cloro que também está presente nesses produtos e quando eles são queimados acaba gerando a chuva ácida e outros compostos gasosos altamente tóxicos, como as dioxinas e os furanos. Esses compostos são altamente cancerígenos. Testes feitos em ratos mostraram que eles estão entre as substâncias mais cancerígenas que se tem conhecimento. E o pior é que não podemos vê-los porque eles são gases. Eu acho que eu entendi. Muita gente pensa que queimando lixo está se vendo livre do problema. E não é bem assim, não. Podemos estar gerando um problema ainda maior. Todos devemos ser responsáveis pelo nosso próprio lixo. Logo, se a gente diminuir, as pilhas de lixo diminuem também. Isso mesmo! Mas enquanto as pessoas não diminuem, aí está a prova do que acontece. Então, mãe, deu pra ver que essa história de ficar jogando e queimando lixo em qualquer lugar não é brincadeira, não? Que isso é coisa muito, muito séria, meu. E o lixo, meu netinho, assim como as embalagens, chegaram aos mares, rios, às matas, por ação das chuvas e dos ventos que varreram os aterros, os lixões e também pela própria mão do homem que jogava lixo em qualquer lugar. Como vocês sabem bem. E além disso, muitas embalagens que possuíam pigmentos, tintas, corantes foram se incorporando ao meio ambiente e causando inúmeros problemas, como por exemplo, alterações hormonais que modificaram o sistema reprodutivo e diminuíram a taxa de fertilidade dos animais. Nós também não estamos livres desses problemas, pois nos alimentamos de peixes, carnes, vegetais que estão sendo cultivados em áreas contaminadas, como os metais pesados, encontrados em algumas tintas e corantes, nas pilhas que foram descartadas em qualquer lugar. Isso mesmo, essas substâncias tóxicas foram se incorporando no meio ambiente e trouxeram diversos problemas à saúde, além da poluição. E a facilidade dos descartáveis, assim como trouxe conforto, trouxe inúmeros problemas. Junto com os descartáveis e a enorme quantidade de lixo gerada, veio a contaminação química, o comprometimento dos recursos naturais e por aí vai. As pessoas confundem o significado de descartável, pensam que é um material que pode ser deixado em qualquer lugar, jogado por aí. Viu, dona Lourdes? Não desanima. Muitas pessoas já estão se dando conta e estão levando sacolas, potes, bandejas para as compras. E com isso, estão deixando de contribuir para o agravamento de todos esses problemas que estamos falando exaustivamente. Sim, foi justamente daí que surgiu o assunto. Claro, mãe. E vocês viram quantos produtos descartáveis existem? Para tudo hoje tem uma embalagem. Para os cosméticos tem potinho, tubinho. Para os alimentos nem se fala, então são de todos os tipos e de todas as formas. Papel, celofane, isopor, PVC, PET, o tal do polietileno. Nossa, um monte de coisa. Isso sem falar nas roupas, né? Pro vestuário são saquinhos, sacolinhas, caixinhas de todo tamanho e cor. E para bebidas tem latas, garrafas de vidro, de plástico e para completar, mais sacolas plásticas para carregar as compras. A coisa tá ficando muito grave. E a mensagem principal nos dias de hoje não é apenas reciclar e reaproveitar, não, mas reduzir. É por isso que em alguns países, em vez de darem essas sacolinhas, eles cobram dos clientes, viu? Mas isso é um pouco grosseiro, não? É uma forma que a princípio é um pouco antipática, né? Mas a gente sabe que quando aperta no bolso, passamos a refletir mais sobre as atitudes, né? E até mudamos de comportamento. Eu acho que se a gente lutar, é possível reverter essa situação. É isso aí, Dona mãe! Lourdes! Surgiram também as sacolas oxibiodegradáveis, mas também não resolveu o problema. A troca das sacolas comuns por estas só trouxe uma única vantagem: menor tempo de decomposição. Mas pelo que eu li, o problema são os catalisadores que tornam a decomposição mais rápida. Os estudos existentes na época não eram suficientes para comprovar que as sacolas eram inofensivas ao meio ambiente e à saúde, tanto do homem como dos animais e das plantas. Sendo assim, o melhor mesmo são as sacolas retornáveis. Essas que a gente leva e traz cada vez que faz compras.
Isso, meu netinho. E pena que a gente só esteja se dando conta disso agora, tanto tempo depois. E infelizmente a gente acabou assim, com esse monte de lixo, doenças, extinção de animais, rios destruídos. Não temos mais matas, a água está quase toda poluída. Para sairmos de casa, só de máscaras. Nossa, que sonho horrível! Mas parecia tão real. Na verdade, pode vir a ser se a gente não fizer alguma coisa urgente. Então eu queria propor para vocês criarem uma sacola personalizada, pode ser até de material reaproveitado, e criarem uma grande corrente pela redução de lixo, pela redução de uso de embalagens e pela redução da exploração dos recursos naturais. Enfim, se somarem as ações por um mundo mais sustentável para evitar que esse futuro que eu sonhei acabe se tornando o nosso futuro de verdade.